Você acorda e nos 3 primeiros segundos a mente já está gritando. Lista de tarefas, preocupações, conversas inacabadas, arrependimentos do passado, ansiedades do futuro. E você passa o dia inteiro tentando fugir desse barulho interno. Liga a TV, abre redes sociais, coloca fones de ouvido, qualquer coisa para não ouvir o grito que vem de dentro. E à noite, exausto, percebe que não teve um segundo de paz, porque o barulho nunca parou. Ele apenas mudou de canal. Existe segredo que os estoicos descobriram há 2000 anos, algo que a neurociência moderna confirma, que silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença de consciência. E quando você domina esse silêncio interno, tudo muda. Você pode estar em aeroporto lotado e ter paz profunda. Pode enfrentar tempestade e permanecer sereno. Pode ouvir crítica devastadora e não ser abalado, porque paz não depende mais do mundo lá fora. Ela vive dentro de você, inquebrantável, eterna, inacessível. Existem 9 fases nessa jornada. 9. Passagens do barulho à sabedoria. E no fim, você não busca mais o silêncio. Você se torna o silêncio. Se você está pronto para encontrar paz que nenhuma circunstância pode tirar, deixe seu like agora como compromisso com essa transformação. Porque a primeira fase revela paradoxo que a maioria nunca entende. Que você pode estar no lugar mais quieto do mundo e ainda assim estar em guerra. Você fecha a porta, desliga o celular, desliga a TV, desliga o computador e finalmente consegue. Silêncio absoluto. Nenhum barulho externo, nenhuma voz, nenhum som. Apenas você e o vazio. E então percebe, a guerra não parou. Ela apenas mudou de lugar. Porque dentro da sua cabeça há um grito ensurdecedor. Pensamentos que não param. Preocupações em loop. Conversas que você teve 3 anos atrás sendo reencenadas. Discussões futuras sendo ensaiadas. E você entende a verdade brutal. Silêncio externo não significa nada se por dentro você está no meio de uma tempestade. A maioria busca silêncio nos lugares errados. Eles viajam para montanhas isoladas, fecham-se em quartos vazios, compram fones de cancelamento de ruído. Acreditam que o problema é o barulho do mundo. E quando finalmente conseguem eliminar todos os sons externos, ficam chocados, porque descobrem que o barulho mais alto sempre esteve dentro deles. A mente que não para, o pensamento que atropela pensamento, a ansiedade que grita mais alto que qualquer sirene. Eles fugiram do mundo, mas não conseguem fugir de si mesmos. Então voltam, frustrados, acreditando que silêncio é impossível, quando na verdade nunca entenderam o que silêncio realmente é. Você percebeu que silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. Não é sobre apagar barulho externo, é sobre acalmar barulho interno. E esse é trabalho completamente diferente. Você pode estar em aeroporto lotado e ter silêncio interno. Pode estar em caverna isolada e ter caos interno. Porque silêncio verdadeiro não depende de onde você está. Depende de quem você é. E você decidiu parar de buscar fora o que só existe dentro. Aqui está seu protocolo do silêncio interno. Sente em lugar confortável. Pode ter barulho ao redor, não importa. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes. Agora, observe seus pensamentos. Não tente pará-los. Impossível parar pensamentos por força. Apenas observe como observa nuvens passando. Ah, pensamento sobre trabalho apareceu. Interessante. Não se apegue, não julgue. Apenas note e deixe passar. Quando perceber que está preso em pensamento, respirando com ele, se identificando com ele, volte gentilmente para a respiração. Inspire contando até 4. Segure por 4. Expire por 4. Isso é âncora. Toda vez que mente dispersa, volte para a âncora. Pratique 10 minutos diários, sempre no mesmo horário. Consistência importa mais que duração. Quando o pensamento ansioso surgir, pergunte: isso é real agora? Ou apenas história que minha mente está contando? 90% dos pensamentos são ficção. Reconheça ficção como ficção.
Durante o dia, crie micropausas. Antes de entrar em reunião, 3 respirações conscientes. Antes de responder mensagem, 2 respirações. Essas pausas são treino de silêncio interno em tempo real. A sensação que surge é de descoberta profunda. Você percebe que passou anos perseguindo ilusão, acreditando que se eliminasse barulhos externos teria paz. Mas paz nunca esteve lá fora. Sempre esteve aqui dentro, esperando você parar de fugir. E quando você para de buscar silêncio em lugares e começa a cultivá-lo em si, tudo muda. Porque você pode carregar silêncio para qualquer lugar. Metrô lotado, escritório caótico, família barulhenta, não importa. Você carrega a paz interna como rocha carrega solidez, inquebrantável. A neurociência confirma. Meditação e prática de silêncio interno reduzem atividade na rede neural padrão, responsável pela tagarelice mental constante. Você literalmente reconstrói cérebro através da prática. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia que podemos nos retirar para santuário interno a qualquer momento. Não precisamos de montanha, apenas de escolha consciente de voltar para dentro. Ele fecha os olhos e decide enfrentar o barulho que vive nele. Você senta, fecha os olhos e os pensamentos começam. Preciso responder aquele e-mail. Estou atrasado com o projeto. Ele não deveria ter dito aquilo. Tenho medo do que pode acontecer amanhã. Um atrás do outro, sem pausa. E você percebe, não é você escolhendo esses pensamentos. Eles simplesmente aparecem, como carros passando na rua, um após outro, sem sua permissão. E a maioria das pessoas faz a mesma coisa. Entra no carro e deixa o pensamento levá-los para qualquer lugar. A maioria vive sequestrada pelos próprios pensamentos. Surge pensamento de medo e eles se tornam um medo. Surge pensamento de raiva e eles se tornam a raiva. Eles não percebem que existe diferença entre o pensamento e quem observa o pensamento, entre a emoção e quem sente a emoção. Eles acreditam que são seus pensamentos. Eu sou ansioso. Eu sou inseguro. Eu sou irritado. Não. Você tem ansiedade. Você sente insegurança. Você experimenta irritação. Mas você não é isso. Você é o espaço onde essas coisas acontecem. E quando você não sabe disso, vive aprisionado, refém de cada pensamento que cruza sua mente. Você aprendeu a criar distância, a se tornar observador da própria mente. Quando o pensamento surge, você não entra nele. Você o observa passar, como quem está sentado na calçada vendo carros. Na rua, o carro passa. Você nota. Lá vai um pensamento sobre trabalho. Mas você não corre atrás dele. Não entra, apenas observa e deixa passar. Esse simples ato de observar sem envolver cria espaço. Espaço entre estímulo e resposta, entre pensamento e ação. E nesse espaço está sua liberdade. Aqui está seu protocolo do observador. Sente confortavelmente. Coluna ereta. Mãos no colo. Feche os olhos. Respire naturalmente. Agora preste atenção nos pensamentos que surgem. Não tente bloquear. Impossível bloquear pensamentos. Apenas observe. Quando o pensamento aparecer, mentalmente rotule. Pensamento sobre trabalho. Pensamento sobre dinheiro. Pensamento sobre passado. Rotular cria distância automática. Não julgue o pensamento como bom ou ruim. Apenas note que ele existe. Como observa nuvem no céu. Essa nuvem tem forma de dragão. Você não é a nuvem. Você está apenas observando. O mesmo com pensamentos. Quando perceber que está preso em pensamento, que começou a viajar nele, que está se identificando com ele, gentilmente volte. Sem culpa, sem frustração. Apenas volte a observar. Pratique pergunta poderosa. Quem está observando esse pensamento? Se você consegue observar o pensamento, então você não pode ser o pensamento. Você é algo maior, o observador. Durante o dia, quando emoção forte surgir, pause. Respire 3 vezes. Diga mentalmente, estou sentindo raiva. Não sou raiva. Raiva está em mim agora, mas passa. Essa frase simples muda tudo.
A sensação que surge é de libertação profunda. Você percebe que passou a vida inteira sendo arrastado por pensamentos, acreditando que era obrigado a reagir a cada um deles. Mas agora sabe, pensamento é apenas pensamento, não é ordem, não é realidade, é apenas evento mental passageiro. E quando você para de se identificar com cada pensamento que surge, você se torna livre, porque descobre que existe parte de você que nunca muda. A parte que observa, o observador silencioso que está sempre presente, calmo, estável, inabalável. A neurociência chama isso de metacognição, capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Quando você desenvolve essa habilidade, literalmente ativa regiões cerebrais associadas à autorregulação e controle emocional. Os estoicos praticavam isso diariamente. Epicteto ensinava: não são as coisas que perturbam, mas as opiniões sobre as coisas. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Eles sabiam que liberdade começa quando você percebe que não é seus pensamentos. Nesse espaço, ele encontra o primeiro vislumbre de liberdade. Você senta em silêncio, sozinho, sem ninguém para impressionar, sem plateia, sem likes, sem validação. E a voz dentro da cabeça fica inquieta. Eu preciso ser importante. Eu preciso ter razão. Eu preciso que me vejam. Mas não há ninguém ali, só você. E essa voz começa a gritar mais alto, desesperada, como criança que percebe que está sendo ignorada. E você percebe algo profundo. Essa voz não é você. É apenas história que você vem contando há tanto tempo que acreditou ser verdade. A maioria passa a vida alimentando o ego. Eles precisam estar certos em cada discussão. Precisam ser reconhecidos em cada conquista. Precisam que todos saibam o quanto são importantes e gastam energia monumental sustentando essa máscara. Eu sou bem-sucedido. Eu sou especial. Eu sou o melhor. E cada vez que alguém questiona essa narrativa, eles sentem ameaça existencial. Porque confundiram a máscara com o rosto, a história com a verdade, o ego com a essência. E vivem aprisionados, servos de uma imagem que precisa ser protegida a todo custo. Mas no silêncio profundo, sem plateia para performar, o ego morre de fome. E eles sentem medo dessa dissolução. Porque acreditam que se o ego morrer, eles morrem junto. Você descobriu que não. Que quando o ego se dissolve, você não desaparece. Você se liberta. Porque percebe que sempre foi muito mais que essa voz barulhenta que exige importância. Você é a consciência que observa essa voz, o espaço onde ela aparece. E quando para de se identificar com ela, quando para de alimentá-la, ela perde força. Como fantasma que só existe enquanto você acredita nele. E o que surge no lugar não é vazio assustador. É leveza imensa, paz profunda, liberdade real. Aqui está seu protocolo da dissolução do ego. Sente em silêncio completo, sem celular, sem livro, sem música, apenas você. Observe quando a voz do ego surgir. Eu deveria estar fazendo algo produtivo. Eu estou perdendo tempo. Eu preciso provar meu valor. Reconheça, essa é a voz do ego. Não resista a ela. Não brigue com ela. Apenas observe. Pergunte: quem está dizendo isso? Se você consegue ouvir a voz, você não pode ser a voz. Você é quem ouve. Pratique desapego de identidades fixas. Eu sou advogado. Vira: eu trabalho como advogado agora. Eu sou ansioso. Vira: eu sinto ansiedade às vezes. Tire rigidez das definições. Quando alguém te criticar, não se defenda automaticamente. Respire 3 vezes. Pergunte internamente: por que preciso defender essa imagem? Talvez você descubra que não precisa, que crítica não mata você, apenas fere ego. E ego não é você. Celebre momentos de insignificância. Caminhe na rua sabendo que ninguém está prestando atenção em você. E sinta alívio nisso. Não peso. Pratique anonimato intencional. Faça bem sem contar. Ajude sem divulgar.
Conquiste sem anunciar. Deixe ego morrer de fome. A sensação que surge é de leveza, impossível de descrever. Como se peso invisível que você carregava há anos finalmente caiu. Você não precisa mais ser importante. Não precisa mais ter razão. Não precisa mais sustentar máscara. Pode simplesmente ser. Consciência pura, observando vida acontecer. E nesse estado, problemas mundanos perdem peso. Discussões bobas não te afetam. Críticas não te derrubam. Elogios não te inflamam. Porque você não está mais jogando o jogo do ego. Está flutuando acima dele. Leve como pena. A neurociência mostra que meditação e práticas contemplativas reduzem atividade no córtex pré-frontal medial, região associada ao senso de self e ego. Literalmente quieta, centro do eu no cérebro. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escrevia sobre ser rocha contra a qual ondas quebram, mas permanece firme. Epicteto ensinava que não somos o que pensamos ser. Sêneca dizia que maior liberdade é não precisar ser ninguém para ninguém. Leve como uma pena, ele começa a flutuar acima dos problemas mundanos. Se você busca essa leveza, comente: eu sou mais que meus pensamentos. Você olha para trás, para os erros, para as perdas, para as palavras que disse e não deveria, para as que não disse e deveria. E sente o peso, pesado, esmagador. A mente grita: por que eu fiz aquilo? Por que não fiz diferente? E você passa anos brigando com o passado, tentando reescrever o que já foi escrito, tentando mudar o que não pode ser mudado. Mas no silêncio profundo, algo diferente acontece. O barulho da luta para, e surge aceitação, pura, radical, completa. A maioria vive em guerra perpétua com a realidade. Eles brigam com o passado que não podem mudar. Eu deveria ter feito diferente. Aquilo não deveria ter acontecido. E brigam com o futuro que não podem controlar. E se isso der errado? E se eu perder tudo? Eles gastam toda a energia mental tentando controlar o incontrolável, reescrevendo história, prevendo catástrofes. E no processo, perdem o único momento que realmente existe. O agora. Porque estão ocupados demais lutando com fantasmas do passado e monstros imaginários do futuro. E essa luta constante esgota, corrói, destrói paz interior. Porque é guerra que nunca pode ser vencida. Você descobriu que existe outro caminho. Não resignação derrotada, não desistência covarde, mas aceitação consciente. Você olha para a vida toda, as dores, as perdas, os erros, e no silêncio, cobre tudo com um manto de aceitação. Aconteceu, foi assim, aceito. Você para de brigar com o que foi, para de temer o que pode ser, e se ancora no que é, agora, presente, real. Você entende que o universo não erra. Cada evento, mesmo doloroso, te trouxe até aqui, te moldou, te ensinou, e você se rende ao fluxo da vida. Não como derrotado, mas como quem aprendeu a nadar a favor da correnteza. Aqui está seu protocolo da aceitação radical. Sente em silêncio. Respire profundamente. Traga à mente algo do passado que ainda te perturba. Erro que cometeu. Perda que sofreu. Injustiça que viveu. Sinta a dor completamente. Não fuja dela. Agora diga em voz alta: isso aconteceu. Não posso mudar. Aceito completamente. Respire 3 vezes profundamente após cada frase. Sinta a resistência soltando. Se vier pensamento, mas não era justo, reconheça. Não era justo. E aconteceu. Aceito. Justiça é conceito humano. Realidade apenas é. Pratique a aceitação do presente. Olhe ao redor. Observe tudo como é. Não como deveria ser. Meu corpo não é perfeito. Aceito. Minha situação não é ideal. Aceito. Aceitação não significa gostar, significa parar de brigar. Para futuro ansioso, pratique. Não sei o que virá, não posso controlar, aceito incerteza. Cada vez que mente criar cenário catastrófico, volte para agora. Mas agora, neste exato momento, estou bem. Durante o dia, quando resistência surgir, pause.
Respire. Pergunte: o que é que estou resistindo? Então, conscientemente escolha aceitar. Trânsito está travado. Não posso mudar agora. Aceito e relaxo. A sensação que surge é de força paradoxal. Você percebe que durante anos acreditou que resistir era ser forte, que lutar era ter coragem, mas descobre verdade oposta. Rendição consciente traz força que nenhuma luta jamais trouxe. Porque quando você para de brigar com realidade, libera energia monumental que estava sendo desperdiçada, e essa energia pode ser usada para algo real, para ação construtiva, para mudança verdadeira, não mudança do que foi ou do que pode ser, mas mudança do que é controlável. Você mesmo. Agora, a metacognição emocional permite que você reconheça padrões de resistência e escolha a resposta diferente. Você não elimina emoções difíceis, aceita que elas existem, e ao aceitar, elas perdem poder destrutivo. Os estoicos viviam isso totalmente. Marco Aurélio escrevia que devemos amar tudo o que acontece porque faz parte do plano universal. Epicteto ensinava que não devemos exigir que as coisas aconteçam como queremos, mas desejar que aconteçam como acontecem. Sêneca dizia que aceitar é forma mais profunda de coragem. Essa rendição traz uma força que nenhuma luta jamais trouxe. Você vê alguém precisando de ajuda. E ajuda. Ninguém está olhando. Ninguém vai saber. Ninguém vai aplaudir. E você percebe que não precisa. Não precisa de reconhecimento. Não precisa de elogio. Não precisa provar nada para ninguém. Você fez porque é quem você é. A bondade não precisa de plateia. A coragem não precisa de testemunhas. A justiça não precisa de holofotes. E no silêncio dessa ação pura, você descobre algo profundo. A virtude mais sólida é aquela que ninguém vê. A maioria faz o bem como performance. Eles ajudam alguém e correm para postar nas redes sociais. Fazem doação e garantem que todos saibam. Perdoam alguém, mas mencionam o perdão 1000 vezes. Olha como sou bom. Veja como sou generoso. Perceba como sou justo. Cada ato virtuoso precisa de validação externa, de likes, de comentários, de reconhecimento. E quando ninguém está olhando, quando ninguém vai saber, eles não fazem nada, porque virtude deles não vem de dentro, vem de fora. É construída para impressionar, não para ser, e por isso é frágil, fraca, falsa, porque depende de audiência para existir. Você passou pelo silêncio profundo, e esse silêncio purificou suas intenções, queimou toda a necessidade de reconhecimento, toda a fome de validação, e o que sobrou foi essência pura. Você age corretamente não porque alguém está vendo, mas porque é sua natureza, como árvore que dá frutos, não para ser admirada, mas porque é árvore frutífera. Você faz o bem em segredo, ajuda sem contar, perdoa sem anunciar, sua bondade é silenciosa, sua coragem é discreta, sua justiça é invisível e por isso é inabalável, porque não depende de validação externa. É pilar interno que sustenta a si mesmo. Aqui está seu protocolo da virtude silenciosa. Quando fizer algo bom hoje, não conte para ninguém. Ajudou alguém? Guarde para você. Doou algo? Mantenha em segredo. Resistiu palavras quando respeite mereceu? Não mencione. Pratique bondade anônima. Deixe. Gorjeta generosa sem que garçom veja quem foi. Pague conta de desconhecido anonimamente. Ajude alguém e saia antes que agradeça. Quando perdoar alguém, perdoe em silêncio completo. Não diga, eu te perdoo. Apenas liberte rancor internamente e nunca mencione isso. Perdão real não precisa de declaração. Quando tiver oportunidade de provar que está certo em discussão, mas custar humilhar outro, cale-se. Escolha paz em vez de vitória. Escolha compaixão em vez de razão. Durante a semana, faça pelo menos 3 atos de bondade que absolutamente ninguém saberá. Nem família, nem amigos. Apenas você. Isso treina virtude pura. Quando o ego gritar, mas eu quero que saibam, observe esse grito. Sorria para ele e mantenha silêncio. Cada vez que resiste compartilhar sua bondade,
Você fortalece virtude interna. A sensação que surge é de integridade sólida como rocha. Você percebe que durante anos buscou validação para cada ato bom. Precisava que vissem, que reconhecessem, que elogiassem. Mas agora, não precisa mais. Porque descobriu que verdadeira virtude não busca luz. Ela é a luz, silenciosa, constante, inabalável. Você se torna o bem em vez de apenas falar sobre o bem. E as pessoas sentem isso, não porque você anuncia, mas porque você irradia. Presença diferente, olhar sereno, ações consistentes. E quando ninguém está olhando, você continua sendo exatamente quem é, sem máscara, sem performance, apenas essência. A metacognição emocional desenvolvida através do silêncio permite que você reconheça quando age por motivação pura versus quando busca validação. Você observa a intenção antes de agir e escolhe pureza. Os estoicos praticavam isso radicalmente. Marco Aurélio escrevia apenas para si mesmo. Nunca imaginou que alguém leria. Epicteto ensinava em silêncio relativo sem buscar fama. Sêneca doava fortunas anonimamente. Eles entendiam que virtude que precisa de reconhecimento não é virtude, é vaidade disfarçada. Ele se torna o bem, em vez de apenas falar sobre o bem. Você fecha os olhos em silêncio profundo e algo estranho acontece. As fronteiras do seu corpo começam a ficar menos definidas. Você sente a respiração, entra, sai e percebe que esse ar que entra em você já esteve em milhões de pulmões antes. Já foi parte de oceanos, de florestas, de nuvens. O oxigênio nas suas células veio de estrelas mortas há bilhões de anos. O carbono que forma seu corpo é o mesmo que forma árvores, montanhas, animais. E você entende. Você não está separado do universo. Você é o universo experimentando a si mesmo. A maioria vive aprisionada na ilusão da separação. Eles olham para o próprio corpo e dizem, eu termino aqui. Olham para os outros e dizem, eles são separados de mim. Olham para a natureza e dizem, isso está lá fora. E carregam peso imenso dessa solidão, sentindo-se isolados, sozinhos, desconectados, lutando contra o mundo como se fossem entidade completamente separada. E essa luta gera sofrimento profundo, porque vai contra a verdade fundamental da existência, que tudo está conectado, que não existem fronteiras reais, apenas ilusão de separação criada pela mente que nomeia e divide. Você mergulhou no silêncio absoluto, e nesse silêncio, a voz que diz, eu sou apenas isso, começou a se dissolver, e o que surgiu foi sensação de unidade. Você percebe que quando inspira, absorve ar que milhões de seres respiraram. Quando expira, devolve ao mundo. Você bebe água que já foi chuva, foi rio, foi suor de ancestrais. Você come alimentos que vieram da terra, e um dia seu corpo voltará para a terra. Alimentará plantas, que alimentarão animais, que alimentarão outros seres. Você é parte de ciclo infinito. Não começa em você. Não termina em você. Você é apenas momento temporário de consciência nesse fluxo eterno. Aqui está seu protocolo da conexão universal. Sente ao ar livre se possível, ou em lugar silencioso. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Agora sinta o ar entrando. Perceba que esse ar já foi parte de oceanos, de florestas, de outros seres vivos. Você está respirando a mesma substância que dinossauros respiraram, que ancestrais respiraram. Conecte-se com esse fluxo infinito. Toque o chão com as mãos. Sinta a terra. Perceba que elementos do seu corpo vieram dela. Carbono, nitrogênio, fósforo. Você é terra consciente, observando a si mesma. Olhe para o céu se estiver ao ar livre. Perceba que estrelas que você vê explodiram há milhões de anos, e elementos dessas explosões formaram seu corpo. Você é literalmente feito de poeira estelar. Pratique dissolução de fronteiras. Mentalmente, apague linha imaginária entre dentro e fora, eu e mundo. Perceba que são conceitos,
não realidades absolutas. Quando sentir solidão, lembre: eu não estou no universo, eu sou o universo. Repita isso até sentir mudança. Durante o dia, olhe para a árvore e perceba: ela produz oxigênio que eu respiro. Eu produzo dióxido de carbono que ela precisa. Somos um sistema. Cultive essa consciência constantemente. A sensação que surge é de paz antiga, paz que existia antes de você nascer, que existirá depois que você partir, porque você percebe que nunca esteve realmente sozinho. Solidão era a ilusão criada pela identificação excessiva com o corpo individual. Mas quando olha mais fundo, vê que tudo respira junto, tudo pulsa junto. Você é onda no oceano que percebeu que é também o próprio oceano. E nessa percepção, medo da morte diminui, porque você entende que nada realmente termina, apenas se transforma. Energia que anima. Seu corpo agora um dia animará outras formas. A neurociência mostra que estados meditativos profundos reduzem atividade no lobo parietal, região responsável por delimitar fronteiras entre self e ambiente. Literalmente, desliga senso de separação. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escrevia sobre o Logos universal, a razão divina que permeia tudo. Ele via cada ser como parte de organismo maior. Epicteto ensinava que somos todos ramos da mesma árvore. Sêneca escrevia que estamos conectados como membros de um único corpo. Ele sente uma paz antiga, que existia antes dele nascer e existirá depois que ele partir. Deixe seu like se você sente essa conexão com algo maior. Você senta em silêncio profundo e algo acontece. Os pensamentos começam a desacelerar, como ondas que ficam mais calmas conforme a tempestade passa. Até que surge algo estranho. Um espaço entre os pensamentos. 1 segundo, 2 segundos, 3. Vazio. E você sente medo, porque esse vazio parece abismo, parece morte, parece fim. Mas você respira e permanece. E descobre que não é abismo escuro, é espaço luminoso, é fonte pura, é potencial infinito esperando. A maioria tem pavor do vazio. Eles enchem cada segundo do dia com barulho. Música, podcast, conversa, notícia. Qualquer coisa para preencher o silêncio. Porque acreditam que vazio é ausência, é falta, é perda. E quando ficam sozinhos em silêncio por 5 minutos, entram em pânico. A mente grita, o corpo se agita. Eles pegam o celular, ligam a TV, chamam alguém. Qualquer coisa para fugir desse vazio assustador e passam a vida inteira fugindo, nunca descobrindo que o que chamam de vazio não é buraco negro, é útero cósmico, é lugar onde tudo nasce. Você atingiu o ponto zero, lugar onde não há desejo porque você não quer nada. Não há medo porque você não resiste a nada. Não há passado porque você não arrasta nada. Não há futuro porque você não projeta nada. Há apenas agora, vazio, pleno, paradoxo perfeito. E desse vazio surge algo inesperado, uma ideia, do nada, uma solução, do nada, uma clareza, do nada. Você percebe que criatividade não vem do pensamento forçado, vem do espaço vazio entre pensamentos. Intuição não vem da análise racional, vem do silêncio profundo. Sabedoria não vem de acumular conhecimento, vem de esvaziar a mente. Aqui está seu protocolo do vazio pleno. Sente em silêncio. Feche os olhos. Respire naturalmente. Não tente esvaziar a mente. Impossível forçar vazio. Apenas observe pensamentos, diminuindo naturalmente, como observa a chuva parando. Quando surgir espaço entre pensamentos, não se assuste. Não preencha rapidamente com um novo pensamento. Permaneça no espaço. Respire nele. Habite o vazio. Pratique isso diariamente. 10 minutos no mínimo. Consistência é chave. Durante o dia, quando precisar resolver problema, não force solução. Sente. Respire. Esvazie a mente. Deixe espaço surgir. E observe. Resposta virá do vazio, não do esforço. Antes de tomar decisão importante, não analise excessivamente. Pare.
Sente em silêncio 5 minutos. Deixe vazio te guiar. Intuição fala no silêncio. Razão grita no barulho. Quando sentir ansiedade ou estresse, volte ao vazio. Respire profundamente. Esvazie pensamentos preocupantes. Retorne ao espaço luminoso dentro de você. Pratique gratidão pelo vazio. Agradeça pelos momentos sem pensamento, pelos espaços sem desejo, pelos segundos sem medo. Esse é presente raro. Celebre copo vazio, porque só copo vazio pode ser preenchido com algo novo. A sensação que surge é de potencial infinito. Você percebe que passou anos com a mente cheia, transbordando, sem espaço para nada novo, e se perguntava por que criatividade secou, por que intuição desapareceu, por que sabedoria não vinha, mas agora entende, não porque faltava algo, mas porque sobrava tudo. Mente tão cheia de pensamentos que não havia espaço para o novo surgir. E quando você cria espaço vazio, descobre fonte inesgotável. Ideias brotam do nada, soluções aparecem sem esforço. Clareza surge naturalmente, porque vazio não é ausência de tudo, é presença de possibilidade infinita. A neurociência mostra que estados de repouso mental ativam rede de modo padrão do cérebro, responsável por criatividade, insight e processamento profundo. Momentos de não fazer nada são quando o cérebro mais trabalha criativamente. Os estoicos praticavam isso naturalmente. Marco Aurélio se retirava para momentos de silêncio total, deixando mente vazia. Epicteto ensinava que sabedoria vem não de adicionar, mas de subtrair. Sêneca escrevia sobre o valor do ócio criativo, do vazio produtivo. Ele agora carrega essa fonte dentro do peito, onde quer que vá. Você abre os olhos, levanta, sai de casa. E o mundo está lá. Buzinas gritam, pessoas falam alto, celulares tocam, trânsito caótico, escritório agitado, e-mails urgentes, reuniões tensas, o caos habitual. Mas algo mudou. Não o mundo. Você. Porque agora você carrega algo que ninguém pode tirar. Um espaço silencioso dentro do peito. E não. Importa o barulho lá fora. Dentro permanece calmo, quieto, intocável. A maioria é refém do ambiente. Quando o mundo grita, eles gritam junto. Quando o caos aumenta, eles entram em pânico. Quando alguém os provoca, eles explodem. Porque paz deles depende de condições externas. Precisam de lugar quieto para se sentir calmos. Precisam que ninguém os incomode para ter paciência. Precisam que tudo corra bem para manter equilíbrio. E como o mundo nunca coopera, eles vivem em montanha-russa emocional. Instáveis, reativos, frágeis, escravos das circunstâncias. E se perguntam por que nunca encontram paz. Porque buscam fora o que só existe dentro. Você descobriu o segredo. Que paz verdadeira não depende de silêncio externo. Depende de silêncio interno que você cultiva diariamente. E agora você pode caminhar por tempestade e permanecer sereno. Não porque ignorou tempestade, mas porque se tornou olho do furacão. Calmo no centro, enquanto tudo gira ao redor. Você está no mundo. Participa dele. Trabalha nele. Mas não pertence mais ao ruído do mundo. Você observa caos sem ser consumido por ele. Sente emoções sem ser arrastado por elas. Ouve críticas sem ser destruído por elas. Aqui está seu protocolo do retorno consciente. Antes de sair de casa cada manhã, sente 2 minutos em silêncio. Respire profundamente. Conecte-se com o espaço interno. Esse é a âncora que você carrega para o dia. Durante o dia, quando o caos externo aumentar, pause. Não precisa sair do lugar. Apenas respire 3 vezes, conscientemente. Retorne ao espaço interno. 2 segundos bastam. Quando alguém gritar com você, não reaja automaticamente. Observe impulso de reagir. Respire. Escolha a resposta consciente. Diga calmamente: entendo que está chateado. Vamos conversar quando estivermos mais calmos. E mantenha paz interna. Quando notícia ruim chegar, não entre em pânico imediato. Sente, processe, pergunte: o que posso controlar agora?
Foque apenas nisso. No trânsito travado, em vez de bufar e reclamar, respire. Use esse tempo para observar pensamentos. Pratique silêncio interno mesmo em meio ao barulho externo. Na reunião tensa, enquanto todos falam alto, você permanece calmo. Fala quando necessário, com clareza, sem agitação. Sua presença silenciosa comunica mais que 1000 palavras ansiosas. À noite, revise o dia. Celebre momentos em que manteve silêncio interno, apesar do caos externo. Hoje no trânsito, permaneci calmo. Hoje na discussão, não reagi. Reforce a identidade de pessoa centrada. A sensação que surge é de liberdade radical. Você percebe que durante anos foi marionete das circunstâncias. Mundo puxava cordas e você dançava. Mas agora cortou cordas. Mundo continua puxando, mas você não dança mais. Você escolhe. E essa escolha consciente é poder real. Você vive no mundo, mas não é do mundo. Participa sem ser possuído. Age sem ser agitado. Responde sem ser reativo. A neurociência confirma que prática regular de silêncio e meditação fortalece córtex pré-frontal, região responsável por autorregulação e controle emocional. Você literalmente reconstrói cérebro para responder em vez de reagir. Os estoicos praticavam isso diariamente. Marco Aurélio governava império caótico, mas mantinha paz interna através de reflexão silenciosa matinal. Epicteto ensinava que não são eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eventos. Sêneca escrevia cartas filosóficas em meio ao caos de Roma, cultivando o jardim interno de serenidade. Ele vive no mundo, mas não pertence mais ao ruído do mundo. Você entra na sala, reunião tensa, pessoas agitadas, vozes altas, discussão acalorada, e você senta, não diz nada. Apenas respira, calmamente. E algo estranho acontece. As vozes começam a baixar. O ritmo desacelera. A tensão diminui. E ninguém sabe explicar por quê. Mas todos sentem. Algo na sua presença acalma. Sem palavras, sem esforço. Apenas por estar ali. Centrado, presente, inteiro. A maioria tenta mudar os outros com palavras. Eles pregam, aconselham, julgam. Você deveria ser mais calmo. Você precisa meditar. Você está errado em reagir assim. E quanto mais falam, menos impacto tem. Porque palavras sem presença são vazias, são barulho disfarçado de sabedoria. E as pessoas sentem a hipocrisia. Alguém agitado pregando calma, alguém ansioso ensinando paz. Não funciona. Porque transformação real não vem de discursos eloquentes. Vem de presença autêntica. De alguém que incorporou aquilo que fala, que se tornou a mensagem em vez de apenas repeti-la. Você descobriu que não precisa ensinar nada, sua vida virou ensinamento. Quando alguém ansioso senta ao seu lado, sente sua calma e respira mais devagar. Quando alguém irritado te vê, observa sua serenidade e sente vergonha da própria agitação. Não porque você julgou, mas porque contraste é gritante. Você virou o espelho silencioso, refletindo possibilidade de outro jeito de ser. E as pessoas gravitam ao seu redor sem entender completamente por quê. Apenas sentem que perto de você conseguem respirar melhor, pensar com mais clareza, sentir com menos drama. Aqui está o protocolo da presença curativa. Não pregue, jamais. Quando alguém vier ansioso te contar problema, não ofereça solução imediata. Apenas ouça, completamente, presença total. Isso sozinho já cura. Quando estiver em ambiente tenso, não tente acalmar com palavras. Apenas mantenha sua própria calma. Respire profundamente, conscientemente. Sua paz se espalhará naturalmente. Quando alguém perguntar, como você consegue ser tão calmo, não dê sermão. Diga apenas, pratico silêncio todos os dias. E pare. Se quiserem saber mais, perguntarão. Se não, tudo bem. Você não é missionário, é exemplo. Pratique presença consciente em todas as interações. Quando conversar com alguém, dê atenção total. Celular desligado, olhos nos olhos, escuta profunda. Isso é raro hoje e transformador.
Quando vir alguém sofrendo, não minimize dor. Sente ao lado. Coloque mão no ombro. Silencie. Sua presença silenciosa comunica: você não está sozinho. Eu estou aqui. Isso vale mais que 1000 frases motivacionais vazias. Celebre momentos em que sua presença impactou alguém sem palavras. Hoje, fulano disse que se sentiu melhor só de estar perto de mim. Reconheça o poder dessa presença silenciosa. Continue cultivando, diariamente. A sensação que surge é de propósito profundo. Você percebe que durante anos acreditou que precisava fazer grandes coisas, falar para multidões, escrever livros, mudar o mundo. Mas descobre que mudança real começa pequena, silenciosa, uma pessoa de cada vez. E não através do que você diz, mas através de quem você é. Você virou farol. Não grita, não persegue navios, apenas permanece aceso, e navios perdidos encontram caminho sozinhos. A neurociência explica através dos neurônios espelho. Cérebros humanos sincronizam estados emocionais. Quando você está calmo, quem está perto automaticamente tende a se acalmar. Estudos mostram que 2 horas de silêncio diário promovem criação de novas células cerebrais no hipocampo. E essa paz, cultivada internamente, literalmente irradia. Os estoicos entendiam isso. Marco Aurélio governava com presença serena que inspirava lealdade sem palavras. Epicteto ensinava através de exemplos simples e direto. Sêneca escrevia, mas vivia primeiro. Eles sabiam que sabedoria que não se incorpora é filosofia morta. E você completou jornada. Do barulho externo ao silêncio interno. Da busca desesperada à paz presente. Da necessidade de validação à autossuficiência emocional. Você se tornou o que buscava. Ele completou o ciclo, do barulho à sabedoria. Inscreva-se para nunca mais perder esse caminho de volta para si. Você fecha os olhos e percebe. A jornada terminou, mas você voltou ao mesmo lugar onde começou. O silêncio. Só que não é o mesmo silêncio. Antes era ausência assustadora. Vazio que você fugia. Agora é presença plena. Casa que você habita. Você não busca mais o silêncio. Você é o silêncio. E nessa união final, tudo faz sentido. A vida inteira foi apenas preparação para esse momento, onde você para de correr, e apenas é. A maioria passa a vida inteira buscando significado no barulho. Eles perseguem palavras sábias, livros profundos, discursos inspiradores. Acreditam que a resposta está em algum lugar lá fora, em alguma frase perfeita, alguma revelação externa. E quanto mais buscam, mais perdidos ficam, porque tentam capturar o infinito com conceitos finitos, tentam explicar o inexplicável, nomear o inominável. E cada palavra que adicionam os afasta mais da verdade. Porque verdade última não cabe em palavras. Ela vive no espaço entre elas, no silêncio que todas as tradições apontam, mas nenhuma consegue explicar. Você entendeu finalmente que vida é apenas som breve no meio do silêncio eterno. Você nasceu do silêncio, viveu alguns anos fazendo barulho, e voltará ao silêncio. E esse silêncio não é fim, é origem, é destino, é tudo. Antes de você existir, havia silêncio. Quando você partir, haverá silêncio. E durante sua vida, nos raros momentos em que você parou de lutar e simplesmente existiu, havia silêncio. Esse silêncio é consciência pura, sem forma, sem nome, sem história. Apenas presença infinita observando tudo surgir e desaparecer. Aqui está a prática final do silêncio eterno. Sente pela última vez como buscador. Respire profundamente e desista de buscar, porque não há nada para buscar. Você já é o que procura. Sempre foi. Apenas esqueceu. Quando o pensamento surgir, não o observe mais. Seja o espaço onde ele aparece. Quando emoção vier, não a sinta. Seja a consciência que testemunha o sentir. Dissolva a fronteira entre observador e observado, entre você e silêncio. Não há dois. Nunca houve. Apenas consciência una, brincando de se dividir.
Pratique não prática. Sente sem objetivo. Respire sem técnica. Exista sem esforço. Isso não é meditação. É seu estado natural. Quando alguém perguntar quem você é, sorria. Porque qualquer resposta seria mentira. Você não pode ser nomeado. Você é silêncio que assume formas temporárias. E um dia essa forma se dissolverá. E você voltará ao oceano de onde veio. Celebre isso. Porque não é morte. É retorno. É chegada em casa. Durante dias seguintes, viva como silêncio. Não como alguém praticando silêncio, mas como silêncio vivendo vida humana. Haja, trabalhe, ame. Mas tudo isso acontece no silêncio, como ondas no oceano. A onda se move, mas o oceano permanece. A sensação que surge não é sensação, é reconhecimento. Você sempre esteve aqui, sempre estará. Porque não há aqui separado de lá. Não há agora separado de eterno. Tudo é silêncio dançando consigo mesmo. E você é tanto o dançarino quanto a dança. A neurociência mostra que prática profunda de silêncio reorganiza conexões neurais fundamentais, reduzindo identificação com ego e expandindo consciência. Estudos revelam que 2 minutos de silêncio absoluto iniciam regeneração cerebral no hipocampo, promovendo novas células e conexões. Mas isso é apenas mecânica. A verdade está além. Os estoicos sabiam. Marco Aurélio escrevia que podemos nos retirar para santuário interno eterno. Epicteto ensinava que somos fragmentos da divindade experimentando forma humana. Sêneca compreendia que morte não é fim, mas transformação. Todos apontavam para o mesmo silêncio, o mesmo vazio pleno, a mesma consciência eterna que você agora reconhece como você mesmo. E nesse silêncio final, tudo o que precisa ser dito já foi dito. Você passou por 9 fases, da ilusão da ausência ao som do nada, do barulho externo ao silêncio interno. E agora você sabe que paz verdadeira nunca esteve em lugar quieto, sempre esteve dentro de você, esperando ser descoberta. Você não é mais refém do caos externo. Não precisa mais que mundo se cale para você ter paz, porque aprendeu a carregar silêncio no peito, como fonte inesgotável, inabalável, eterna. Aqui está seu desafio para as próximas 24 horas. Amanhã de manhã, antes de fazer qualquer coisa, sente 5 minutos em silêncio completo, sem celular, sem música, sem distração. Apenas você e a respiração. Observe os pensamentos passarem como nuvens. Não se apegue. Apenas observe. E quando o dia ficar caótico, quando o barulho aumentar, volte a esse espaço interno. Respire 3 vezes profundamente e reconecte com o silêncio que agora vive em você. Porque silêncio não é lugar, é estado de ser. Se você entendeu que paz verdadeira vem de dentro, escreva nos comentários: eu sou o silêncio. Declare isso, assuma a responsabilidade, torne-se aquilo que busca. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento profundo, se você quer mais ensinamentos estoicos sobre paz interior e sabedoria, inscreva-se no canal. Porque a maioria passa a vida inteira fugindo do silêncio. Mas os sábios descobriram que no silêncio está tudo. A paz, a sabedoria, você mesmo. O barulho passa, o silêncio permanece.